Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos um estudo sobre geometria analítica no espaço, em que o foco é a determinação de equações paramétricas e cartesianas de um plano. Muito bem, então considere um plano que contenha o ponto P, x0, y0, z0 e seja paralelo simultaneamente aos vetores u, a, b, c e v, d, e, f. Quais seriam as equações paramétricas e a equação cartesiana desse plano? Então, para a determinação das equações paramétricas, a gente pode fazer um problema todo literal. Mas, para facilitar o entendimento, nós vamos fazer um desenvolvimento literal na parte de equações paramétricas e depois nós vamos atribuir valores ao ponto P, ao vetor U e ao vetor V, para que o entendimento da equação cartesiana fique um pouco mais fácil, porque nós precisaremos de um conceito importante, que é o do produto vetorial, que vai gerar para a gente um vetor ao mesmo tempo perpendicular ao vetor U e ao vetor V. Então vamos aí começar a nossa análise partindo das equações paramétricas. Então a gente tem um ponto P, x0, y0, z0 e dois vetores, U e V, que são paralelos a esse plano. O ponto P está contido no plano. Então, como é que a gente acha as equações paramétricas? Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui para ilustrar o que está acontecendo. Então, genericamente, a gente pode desenhar aqui um plano. Vamos chamar esse plano de plano alfa, por exemplo. Então, aqui é uma representação do nosso plano. E nesse plano está contido, por exemplo, aqui o ponto P. Vou escrever ele aqui, ó. Ponto P igual a x0, y0, z0. Então, seja Q um ponto qualquer pertencente a esse plano. Então, vamos chamar esse plano aqui de plano alfa. Aí a gente vai começar aqui a nossa solução. O nosso primeiro item sendo, seja Q igual a um XYZ, tal que pertença a alfa. Então, a gente vai escrever esse ponto Q aqui. Então, vou colocar ele aqui em azul. Então, esse aqui é o ponto Q, que é igual a um XYZ, por exemplo. Bom, como os vetores U e V são paralelos a esse plano, utilizando a propriedade de translação, a gente pode colocar esses vetores U e V dentro desse plano, sem prejuízo de generalidade. Então, eu vou fazer o vetor U em verde. Então, seja aqui o vetor U, por exemplo, esse camarada aqui, ó. Esse aqui seria o vetor U. E o vetor V, eu vou fazê-lo em vermelho. Posso colocar ele em qualquer lugar do plano, porque eu estou utilizando aqui o princípio da translação. Eu não estou girando esses vetores. Então, esses dois vetores têm um certo ângulo definido entre eles. E a gente escreve, portanto, que o vetor em vermelho é o vetor V e o vetor em verde é o vetor U. Muito bem. Então, qual que vai ser a nossa estratégia para determinar um conjunto de equações paramétricas para esse plano aí? É muito simples. Veja só, se a gente observar que a gente pode pegar um vetor muito útil, que é o vetor PQ. É o vetor PQ. Esse vetor PQ ele é muito útil, porque como U e V estão no plano, a gente pode combinar U e V de modo que a soma de U mais V seja igual ao vetor PQ. Então, essa é a ideia para construir as equações paramétricas de um plano. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso vetor
PQ, que na notação de Grassmann seria o ponto Q menos o ponto P. Basicamente isso. Então, a nossa segunda ideia é que como U e V são paralelos a esse plano, eles podem ser colocados no plano, a gente pode afirmar que existe, então aqui colocando a notação matemática, existe um parâmetro T e um parâmetro S, tais que, pertencente aos reais, né, vamos deixar isso aqui claro, pertencente aos reais, tais que, aí a gente vai fazer uma simples soma vetorial, tais que o vetor PQ ele é igual a um T vezes o vetor U mais um V ou mais um S vezes o vetor V. Utilizando esses dois princípios, a gente já consegue determinar quem seria a equação paramétrica de um plano qualquer. Então, porque a gente está pegando aqui um exemplo genérico, um x0, y0, z0, e um vetor o ABC e um vetor VDEF, por exemplo. Então, vamos desenvolver os cálculos e definir quais sejam essas equações paramétricas do plano alfa em questão. Então, vamos lá, vou pegar mais uma página e vou refazer esse desenho e colocar novamente essas considerações para que a gente dê prosseguimento ao nosso raciocínio. Muito bem, então está aqui a nossa representação do problema. Agora basta que a gente desenvolva essa equação aqui para que a gente chegue nas equações paramétricas aqui, ó, que vai ser uma função de R2 em R3. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então, quem que seria o vetor PQ? O vetor PQ, pela notação de Grassmann, é o ponto Q menos o ponto P. Então, quem é o ponto Q? É o x, y, z. E o ponto Q? O ponto P, perdão, x0, y0, menos, e o z0. Bom, o t vezes u vai ficar simplesmente um t multiplicando o a, o b e o c. E um s vezes o v vai ficar sd mais se mais sf. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que t vezes u vai ficar igual a vezes t, b vezes t, c vezes t. E, por fim, a gente pode dizer que um s vezes v será igual a ds S e um Fs. Agora a gente vai substituir tudo isso na nossa equação principal aí. Então, fazendo essa substituição, quem que é x menos x0? Então, quem que é o vetor PQ? Vai ficar x menos x0. X menos x0. Y menos y0. Z menos z0. Isso tem que ser igual ao TU mais o SV. Então, TU mais SV vai ficar AT mais DS em X, né? AT mais DS em X. BT mais ES em Y. E CT mais FS em Z. CT mais FS em Z.
Então, agora, por comparação, a gente tem o quê? Que x menos x0, aí eu vou colocar numa nova página para que não fique sobrecarregado aqui. Então, vamos lá. Copiar essa equação zona aqui e vamos jogar ela para uma próxima página. Então, colocando aqui, ó, a gente vai conseguir estabelecer quem que é o plano-alvo. Assim, então eu vou colocar assim. Nosso plano-alvo ele será definido pelo conjunto de pontos x, y e z, né? Então, x menos x0 tem que ser igual a AT mais ds. Então, x é igual a x0 mais AT mais ds. Y menos y0 tem que ser igual a bt mais es. Então, nosso y é igual a bt mais es. Y mais y0. Y é igual a y0 mais, perdão. Só corrigindo aqui. y0 mais bt mais es. E por fim, z menos z0 é igual a ct mais fs. Assim, nosso z é igual a z0 mais ct mais fs. Então, veja que a gente tem uma função de dois parâmetros, que no caso são o t e o s, parâmetros reais, fs. T e s, melhor dizendo. Então, é uma função t, s. Então, a gente está pegando uma coordenada no plano cartesiano, e estamos lançando essa coordenada no espaço, porque a gente vai ter um conjunto de três pontos. Então, f de ft's é igual a essa sentença aqui, ó. X igual a x0 mais at mais ds, y igual a y0 mais bt mais es, e z igual a z0 mais ct mais fs. Mais fs. Então, a gente está vendo que a gente está lançando de R2 em R3. Então, o campo de definição dessa função, dessa equação paramétrica que acaba definindo uma função, é uma função de R2 em R3, porque a gente pega um ponto do plano e está lançando ele no espaço. Vai definir um conjunto de pontos no espaço que definem um plano no espaço. Isso aí é a base, por exemplo, para navegação pelo globo terrestre, porque a gente tem duas coordenadas, a coordenada de longitude e a de latitude. Então, a gente pega como se fosse um plano e essa projeção do plano gera para a gente um ponto em R3. Isso é muito interessante. Então, a gente está pegando um ponto do espaço, um conjunto de pontos no espaço, no caso T e S, estamos lançando ele para determinar um ponto específico no espaço, certo? Então, do plano para o espaço, de R2 para R3. Bom, é assim que a gente obtém as equações paramétricas de um plano. Muito simples, muito fácil. E agora, como é que a gente obteria a equação cartesiana, que é uma só? Aí, só uma anotação, sim, um pouco diferente, a gente pode dizer que f de ts gera para a gente o ponto x de ts, y
TS, Z de TS. Só reescrever aqui para não ficar apertado. Vou escrever aqui embaixo. Que é outra forma da gente representar essa função, se a gente quiser encarar isso aí como uma função. Então, o f de TS ele é igual a 1x de TS, y de TS, z de TS. E essa aí é a forma mais simples da gente verificar que o campo de definição dessa função é de R2 em R3. A gente pega um ponto do plano e está lançando ele como imagem no espaço. Isso assim é realmente muito interessante, é empolgante, né? Como é que um plano, ou seja, a gente está dobrando o espaço, né? Isso é muito legal. Por exemplo, quando a gente pega as equações paramétricas de uma circunferência, a gente está dobrando a reta real para formar a circunferência. Então esse conceito de dobrar as coisas existe bem aqui, né, no campo de definição de R2 para R3. Agora imagine de R3 para R4, é como se nós estivéssemos dobrando o espaço. E o que seria dobrar o espaço? Bom, são conceitos assim em que o nível de abstração acaba ficando cada vez maior. Mas isso é muito interessante. Então vamos lá terminar o nosso exercício, que agora a gente precisa calcular qual é a equação cartesiana desse plano. E qual seria a ideia? Então vamos voltar aqui nessa imagem, que a ideia é a seguinte. Para determinar a equação cartesiana, a gente precisa de um ponto. No caso, a gente já tem x0, y0, z0. E a gente precisaria de um vetor que seria ortogonal a esse plano. E qual que é um jeito bacana de a gente achar vetor ortogonal, já que a gente tem outros dois vetores? Olha, basta que nós façamos o produto vetorial entre os vetores u e v, que a gente consegue encontrar um vetor que seja simultaneamente ortogonal ao vetor u e ortogonal ao vetor v, e por consequência, já que u e v são paralelos ao plano alfa, com certeza esse vetor ortogonal que a gente encontrar será também ortogonal ao plano alfa. Então a gente já tem um plano e um vetor perpendicular a esse plano. Basta só isso para que nós consigamos determinar a equação cartesiana de um plano. Só que fazer o produto vetorial com esse monte de letras, né, A, B, C, D, E, F, vai dar um trabalho um pouco desgastante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores aqui para o ponto P, para o vetor U e para o vetor V, de modo que tudo fique mais simples de ser entendido. Mas a ideia é fazer um produto vetorial e depois explorar da mesma forma, descobrir um ponto Q, XY, XYZ que pertence ao plano alfa, e aí a gente vai utilizar outro produto, outro tipo de produto entre vetores, no caso o produto escalar. Porque como a gente vai gerar um vetor ortogonal e a gente vai ter um outro vetor, e o ângulo entre eles será de 90 graus, qual que seria o produto escalar entre esses dois vetores? É zero, né? Então, fazendo isso, a gente consegue uma equação cartesiana do plano. Então, vamos fazer isso agora, mas atribuindo valores. Bom, então, para o nosso exemplo aqui, vamos determinar a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto 2, 3, menos 1 e é paralelo aos vetores U, 3, 4, 2 e V, 2, menos 2, 6. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar como exemplo, como base, esse mesmo estilo de desenho aqui que a gente tem. Então, eu vou simplesmente copiar esse desenho aqui para que a gente consiga entender novamente qual é a ideia por trás de encontrar a equação cartesiana desse plano aí. Então, vamos lá. Bom, tudo se passa por a gente fazer um produto vetorial entre esses vetores u e v, porque a gente vai conseguir, eu vou colocá-lo aqui em azul, um vetor que é ao mesmo tempo ortogonal a u e a v, e por consequência será ortogonal ao plano.
e também será ortogonal a esse vetor PQ. Porque o vetor PQ ele pertence ao plano. Então, esse vetor U, esse vetor produto vetorial, que a gente pode chamar de W aqui, então, W é igual a U vetorial V, ele é ortogonal a todo mundo aí. Então, depois disso, a gente faz um produto escalar, que é outro tipo de produto entre vetores, para que, como eles são ortogonais, a gente já sabe que a resposta disso tem que dar zero. Então, aí a gente vai conseguir facilmente encontrar a equação cartesiana. Então, como primeiro passo aqui, vamos fazer o produto vetorial entre U e V. Então, o produto vetorial entre U e V. U vetorial V. Aí tem uma maneira bem interessante de demonstrar o porquê que isso aqui é equivalente a um determinante, mas isso aí fica para uma próxima oportunidade. Então, a gente sabe que U vetorial V será assim, ó, igual ao determinante I, J, K, onde I representa a direção do eixo X, J a direção do eixo Y e K a direção do eixo Z. E aí a gente vai escrever os vetores. Então, 3, 4, 2 e 2, menos 2, 6. 2, menos 2, 6. E aí a gente calcula esse determinante aqui. Então, a gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado, é um método. I, J, 3, 4, 2, menos 2. Então, vamos fazer o somatório das diagonais principais menos o somatório das diagonais secundárias. Então, vamos colocar aqui. I vezes 4 vezes 6, ou seja, dá 24 na direção I. 24I. 4 na direção J, mais 4 na direção J. Menos 6 na direção K. Sempre importante colocar o I, o J e o K para indicar as direções, porque a gente não pode simplesmente somar 24I com 4J, sei lá, 28. Não é isso. É porque eles são ortogonais entre si. I, J e K são ortogonais entre si. Então, a gente não pode somar. Então, é uma soma algébrica. Então, vamos lá. Aí, no caso aqui, as diagonais secundárias, como determinante, a gente vai fazer subtraindo, né? Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes K dá 8K. Como a gente vai estar subtraindo, a gente coloca direto menos 8K. Menos 8 na direção Z. E aqui, 2 com menos 2, menos 4. Menos 4, só que aí a gente vai subtrair, então fica mais 4. Mais 4 na direção I. E, por fim, na direção J, a gente tem 3 e 6, 18. Então, menos 18 na direção J. Agora, a gente vai somar I com I, K com K e J com J. Então, isso aí vai ficar para a gente igual 24I com 4I, 28I. Menos 18J com mais 4J, menos 14J. Menos 6K com menos 8K, menos 14K. Então, esse vetor aí seria simplesmente o vetor 28, menos 14, menos 14. Pronto, então a gente já tem um vetor que é ortogonal ao plano alfa, que é o vetor 28, menos 14, menos 14. Então, a gente chama esse vetor de W, 28, menos 14, menos 14. E ele é ortogonal ao plano alfa. Com isso, a gente vai fazer o escalar de W pelo vetor PQ. Porque fazendo isso, a gente sabe que o escalar desses dois caras tem que dar zero. Então, para a nossa próxima página aqui, com o item 2,
Então, a gente descobriu que W, que é igual a 28 menos 14 menos 14, é perpendicular a alfa. Por consequência, ele também é perpendicular ao vetor PQ. Dessa forma, PQ escalar W, vou colocar aqui o símbolo de vetor, tem que ser igual a zero. Então, vamos fazer isso. Quem que é o vetor PQ? Lembre, é Q menos P. Então, vai ficar x menos x0, que no nosso exemplo aqui, o x0 é 2, então vai ficar x menos 2. É y menos 3. E z mais 1. Porque o z0 é menos 1. Escalar ao vetor 28 menos 14 menos 14. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, como é que a gente faz o escalar? Só pegar esse, multiplicar por esse. Pegar esse, multiplicar por esse. E pegar esse aqui e multiplicar por esse e somar tudo. Por isso que dá um escalar. Aí vira uma soma simples, não uma soma algébrica. Então vai ficar 28x menos 28 vezes 2. 28 vezes 2, 56. Então, 28x menos 56 mais 14, menos 14 vezes y, menos 14y. Então, vou tirar aqui. Menos 14y e 3 vezes, menos 3 vezes 14. Menos 3 vezes menos 14 dá menos 30 com 12, menos 42. Então, mais 42, perdão. Mais 42. Beleza. Menos 14z. E 1 vezes menos 14, menos 14. Igual a zero. Agora a gente precisa somar tudo isso aí para reduzir a nossa equação. Agora é continha. Então, vamos lá. 28x menos 14y menos 14z é igual. Aí, vamos lá. Menos 14 com menos 56 dá 70. Por quê? 56 com 4, 60. Mais 10, 70. Então, fica 70 menos 42. Então, fica 70 menos 42. 70 menos 40, 30. Menos 2, 28. Então, isso aqui dá 28. Então, essa aqui, ó, é a nossa equação cartesiana. E aí, para a gente conferir se o nosso raciocínio está correto, a gente vai agora colocar essas duas equações no GeoGebra e verificar se encontramos o mesmo plano ou não. Muito bem, então colocando aqui o nosso problema no GeoGebra, veja só. A equação que nós encontramos foi 28x menos 14y menos 14z igual a 28. A gente tem os vetores U3, 4, 2 e V2 menos 2, 6. E o vetor W, que é o vetorial de U por V, 28 menos 14 menos 14. Então, o primeiro passo para a gente verificar se a nossa resposta está certa é, será que esse ponto 2, 3, menos 1 realmente pertence ao plano? Ó, veja pela imagem que sim. Então, ele está aqui dentro do plano. Outro fator, será que os vetores U e V são realmente paralelos? Olha aqui, veja só como eles são realmente paralelos. E será que o vetor W é realmente perpendicular ao vetor, ao plano? Se a gente observar aqui pela imagem, a gente constata perfeitamente que ele é um vetor perpendicular a esse plano. O módulo dele é bem grande, então ele está apontando, ele nem dá para ver a seta, né? Mas assim, a gente verifica aqui, ó, por esse ângulo aqui, que ele realmente é perpendicular. Então tá aí a utilização do GeoGebra como
uma maneira legal para a gente amplificar o nosso entendimento dos problemas em matemática, para que a visualização seja um pouco melhor. Tá certo? Muito obrigado por essa oportunidade e até um próximo vídeo. Valeu!